Olá pessoal, eu sou a bolsista Jéssica e a aula de hoje será sobre MMC, mínimo múltiplo comum. O MMC ele corresponde ao menor número inteiro positivo, que vai ser diferente de zero e que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. O MMC ele costuma ser muito utilizado na soma e subtração de frações, porque a gente precisa sempre encontrar um denominador em comum entre eles. Para saber se o número é múltiplo de outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Um exemplo, 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Quando a gente divide o 25 por 5, a gente tem como resultado 5, e o 5 ele é um número inteiro positivo, por isso que ele vai ser múltiplo de 5. Agora, a gente vai ver algumas maneiras de que a gente encontra o MMC. E uma delas é através da comparação da tabuada desses dois números. Exemplo, vamos descobrir o MMC de 2 e de 3. Então, vamos olhar para a tabuada de 2 e de 3. Vamos notar que o menor múltiplo em comum entre o 2 e o 3 é o número 6, né? Como a gente pode ver aí. Dessa forma, a gente vai dizer que 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e de 3. Essa forma de encontrar o MMC, ela é bem direta, mas quando a gente for usar números maiores ou mais de dois números, ela já não se torna tão prática. Para isso, a gente vai usar uma outra maneira para poder descobrir o MMC, que é através da fatoração. Então, agora a gente vai ver como a gente encontra o MMC através do método da fatoração, ou seja, decompor o número em fatores primos. Exemplo, calcule o MMC entre 12 e 15. A fatoração ela é uma divisão de números primos. Dessa forma, no caso, a gente vai, então, pensar no menor número primo que vai dividir pelo menos um desses dois números que a gente tem aí. No caso, o menor número primo é o número 2, né? Então, o 2, ele é divisível por 12? Sim, mas o 2, ele não é divisível por 15. Dessa forma, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 2 e vou dividir por 12, que eu vou ter como resultado 6. E o 15, por ele não ser divisível por 2, ele vai ser repetido, como a gente pode ver aí. Agora, eu vou continuar dividindo, né, o meu número por 2. Por quê? Porque o 6, ele ainda é divisível por 2. Então, eu vou continuar dividindo até eu chegar em um momento em que nenhum dos dois números vai poder ser divisível por 2. Então, como 6 dá para dividir por 2, então eu vou ter como resultado 3. E o 15, como ele não é divisível por 2, eu vou repetir ele. Então, eu vou ter como resultado aí, né, 3 e o 15. Agora, eu vou ver o próximo número que divide o 3 ou que divide o 15. E o meu próximo número primo é o número 3. Então, 3, ele é divisível por 3? Sim. E 3, ele também é divisível por 15. Então, eu vou ter como resultado 1 da minha divisão por 3 e 5 da minha divisão por 3. Então, agora eu vou ver o próximo número primo que vai ser divisível por 5. E o próximo número primo divisível por 5 é o próprio 5. Então, dividido por 5 é igual a 1. E quando todos os resultados eles forem igual a 1, a gente termina o nosso processo. Aí, qual é o próximo passo? A gente vai pegar todos os números que a gente dividiu e vai multiplicar. Dessa forma, a gente vai pegar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 e vai ter que o nosso MMC é igual a 60. Agora, a gente vai ver o MMC e frações. Na subtração ou soma de frações, os denominadores eles precisam ser iguais para que a gente consiga efetuar a operação matemática. E o objetivo do MMC é igualar os denominadores. Vamos para o nosso exemplo. A gente tem 2 dividido por 5 mais 2 dividido por 6.
Como os denominadores são diferentes, o primeiro passo da gente é encontrar o MMC entre 5 e 6. E como que a gente vai encontrar esse MMC? A gente vai encontrar eles fatorando, né? Então, quando a gente fizer a nossa fatoração, a gente vai ter que o MMC entre 5 e 6 vai ser igual a 30, como a gente pode ver ali no cantinho. Agora que a gente já sabe que o MMC de 6 e 5 é igual a 30, a gente pode efetuar essa soma. E como que a gente vai efetuar essa soma? Bora lá. O primeiro passo é a gente fazer o seguinte. Como a gente já encontrou o nosso MMC, então o que faremos agora? A gente vai pegar o nosso MMC e vai dividir pelo o denominador da fração. Então, a gente vai pegar o 30 e vai dividir por 5. E a gente vai pegar o 30 e vai dividir por 6. E aí, o que vamos fazer? O resultado dessa minha divisão, eu vou multiplicar por 2. Então, quando eu dividir 30 por 5, eu vou ter como resultado 6. Então, eu vou ficar com 2 vezes 6 dividido pelo meu MMC, que é 30. E aí, eu vou somar por 2, que vai multiplicar 5, que é o resultado da minha divisão de 30 por 6. E vou dividir pelo meu MMC, que é 30. Então, eu vou ter o seguinte. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu 2 e vou multiplicar por 6, que eu vou ter como resultado 12. O meu 2 e multiplicar por 5, que eu vou ter 10. E como eu estou fazendo uma soma de mesmos denominadores, eu posso repetir esse meu denominador. Então, eu vou ter aqui 12 mais 10 dividido por 30. 12 mais 10 é igual a 22. Então, eu vou ter 22 dividido por 30. Pronto, eu já terminei de fazer minha fração aí. Só que eu posso simplificar a minha fração. E como eu vou simplificar a minha fração? Eu posso dividir por 2, né? Porque 22, ele é divisível por 2 e 30 também é divisível por 2. Sendo assim, o resultado da minha fração vai ser 11 dividido por 5. Agora, a gente vai ver algumas propriedades do MMC. O MMC entre 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Ou seja, quando eu tiver 2 números primos e eu quiser saber o MMC dele, é só eu multiplicar eles dois. No nosso exemplo, o MMC de 5 e de 7 é igual a 35, porque a multiplicação deles é igual a 35. A segunda propriedade diz o seguinte: entre 2 ou mais números, se o maior dele é múltiplo dos outros, então esse maior número é o MMC. Exemplo, o MMC de 6, 8 e 24 vai ser igual a 24. Por quê? 24, ele é múltiplo de 6 e 24 também é múltiplo de 8. A terceira propriedade nos diz o seguinte: se os números forem multiplicado ou dividido por uma constante qualquer, então o MMC entre esses números também será multiplicado ou dividido por essa constante. Exemplo, a gente tem o MMC de 4 e de 6, que foi igual a 12. Se eu pegar o 4 e o 6 e multiplicar por 2, eu também vou ter que multiplicar o 12 por 2. Se eu pegar o 4 e o 6 e dividir por 2, eu também vou ter que dividir o 12, como a gente pode ver aí no exemplo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham conseguido compreender o que é o MMC. E qualquer dúvida que tiver ficado, vocês podem deixar nos comentários. E não deixem de curtir e compartilhar. Também não deixem de nos seguir no nosso Instagram, que a gente está postando novidades toda semana lá para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!